o movimento, aquilo que acontece no momento, golpe. Os 21 anos que se seguem, ditadura. O que nós tivemos, de fato, nesse período foi um contragolpe. Quando nós tivemos a ameaça de uma ditadura comunista. O que de fato aconteceu com os 400 e tantos mortos oficiais? Porque existem muitos rincões do Brasil e muitos mortos sem nome e sem rosto que ficaram para trás. Então nós tivemos uma era em que foi perseguido somente o grupo armado, a esquerda armada. Por que o povo brasileiro entendeu que nós deveríamos ter uma dupla de militares e, consequentemente, mais militares no governo? Os meus pais, talvez os seus pais também, os pais do Roberto, foram criados e educados durante esse período. E todos os problemas sociais que nós temos no Brasil é de uma geração que foi educada nesse período. Fala, turma, começando mais um Conversa Fiada, o seu podcast de informação, entretenimento e humor. Eu sou o Lucas Bel e comigo está sempre ela, Capaiva. Olá, pessoal. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos acompanha. Mais uma Conversa Fiada começando hoje e novamente vamos de tabu. Um tema sério e que nessa semana volta a ser debatido, né, Lucas? Isso mesmo, então é um prazer estar com você que escuta a gente em áudio no Spotify, no Deezer, no Apple Music ou em vídeo no YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, comenta, compartilha com seus amigos e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Bora para mais uma Conversa Fiada, então. E o tema de hoje é 1964. Ditadura ou regime militar? 1º de abril de 1964, há 57 anos atrás, um golpe militar encerrava o governo do presidente João Goulart. Após isso, se estabeleceu no país um período autoritário e nacionalista, politicamente alinhado com os Estados Unidos e que provocou profundas transformações políticas, econômicas e sociais. Mas essa data ainda é chamada por diversos nomes, né? Golpe de 64, Revolução de 64, Contra-golpe, Contra-revolução, ditadura. A historiografia brasileira também diz que os atos de 1964 não foram exclusivamente militares, tendo em vista que receberam apoio de diversos setores da sociedade. Esse período acabou apenas em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito, indiretamente, como o primeiro presidente civil desde 1964. Mas durante esses anos, muitas coisas aconteceram. Os atos institucionais, os anos de chumbo e a ausência do processo democrático marcou uma geração e o país. Mas o fato de ter sido um golpe não é unanimidade entre os brasileiros. Foi então um regime ou uma ditadura militar? Era mesmo melhor antes ou não? Então, mais um tabu aqui no Conversa Fiada e por isso chamamos dois convidados com visões opostas sobre esse período histórico. Primeiro, a jornalista, apresentadora dos programas Bastidores de Brasília News e Cafezinho com as Gurias no YouTube e também presidente do movimento Mulheres de Direita de Novo Hamburgo, Karina Belomé. E o professor Roberto Poleto, mestre em História e especialista em Relações Internacionais e Diplomacia. Roberto, vou conversar contigo. Primeiro, obrigado por topar conversar com a gente. Afinal, 1964, foi ditadura, regime, golpe, revolução? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite, Lucas, boa noite, Carol, boa noite, Karina. Espero que a gente tenha uma noite bem divertida, com muita conversa fiada e também um papo sério, né? Em primeiro lugar, vamos separar as coisas. O evento que acontece entre fins de março e início de abril de 64 é o golpe. O que se segue depois, os 21 anos, é uma ditadura, tá? E claro, a gente provavelmente vai entrar aqui numa discussão conceitual sobre o que é uma ditadura ou não, mas respondendo diretamente à pergunta, o movimento, aquilo que acontece no momento, golpe. Os 21 anos que se seguem, ditadura. E tu, Karina, o que tu acha? Foi golpe, ditadura, revolução, regime? Conta pra nós. Então, o que nós tivemos, de fato, nesse período foi um contragolpe. Quando nós tivemos a ameaça de uma ditadura comunista, onde formaram guerrilhas antes do período de 64, guerrilhas que não foram organizadas como reação ao fato, mas já advindas através da própria KGB e seus espiões aqui dentro do Brasil. E aí nós entramos, então, num regime militar em que nós estamos completando, a partir de amanhã, né, a data mais marcante aí, 57 anos de um contragolpe
contra uma ditadura realmente comunista. Tá, eu sei que o professor quase entrou ali, mas vocês trouxeram visões completamente opostas, lógico que a gente já esperava isso e por isso procurou vocês também. Mas o que eu queria entrar agora é se isso é positivo ou negativo durante todo o processo, tá? Porque tu trouxe uma linha, Karina, e o professor trouxe outra. É positivo ou negativo? Pra gente tentar iniciar dessa forma. Pode ser comigo? Claro, fica à vontade. Então, no ponto de vista conservador, a única coisa positiva nessa história e comemorável foi o ano em que derrubamos João Goulart, que estava aí entregando, né, recebendo documentos de que havia um plano, um projeto de guerrilha armada de outro país, que seria Cuba, contra nós, Brasil, e ele vai lá e entrega esse documento justamente nas mãos de Fidel Castro, o que acontece aí uma traição, né, contra a nação. Então, no momento em que mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas, com apoio de emissoras na época, né, a Rede Globo junto nessa, e foi pedido para que o Brasil não fosse um celeiro comunista de Cuba, sendo que nós já estávamos com diversos espiões da KGB aqui dentro, que é um órgão da União Soviética, né, de Estado, e o que aconteceu? Tivemos a derrubada de João Goulart, mas o regime militar, em que nós vivemos aí num período de 21 anos, não passou de um momento econômico apenas, não foi um momento em que foi barrado a questão da cultural, política, né, contra comunistas. Inclusive, nesse período, nós tivemos aí as escolas, as universidades, a mídia, que começaram a construir narrativas, e o período onde mais livros, artigos, edições de esquerdas foi onde foi produzido, né? Então, nós tivemos uma era em que foi perseguido somente o grupo armado, a esquerda armada, mas a esquerda não armada, ela tomou conta de todos os tecidos institucionais, e que hoje nós temos um resultado, né, na educação, na cultura, na mídia, enfim, em todos os setores sociais, né? Então, Karina, deixa eu te perguntar, o que seria a esquerda não armada, assim, para quem está nos ouvindo e não A esquerda não armada seria a esquerda dos intelectuais, né? Aquela esquerda moderada, e não aquela que pega em armas, como aconteceu com a guerrilha, né? Onde assaltaram bancos, onde houve assassinato, né? E isso é escondido durante o período escolar. Eu tive um ensino, né? Uma ensino de professores nos anos 90, em que havia só uma narrativa, né? A narrativa de que a ditadura foi sanguinária, né? Onde as pessoas não podiam falar, não podiam pensar, e que nós sabemos, por vias de fato, que não foi bem isso. Inclusive, as pessoas que viveram na época, eu nasci em 88, bem depois do período, né? Andavam às ruas, iam a festas. Inclusive, nesse período, bem interessante que eu anotei aqui, um dos jornais, uma das revistas filosóficas conservadoras católicas, a Convivium, que seria um roteiro de currículo universitário, foi censurada pelos militares, né? Tirando Ou seja, houve censura. Desculpa te atrapalhar, Karina. Houve censura, então. Como acontece hoje, professor? Como acontece hoje, inclusive comigo, aconteceu dentro da URGS, inclusive acontece com a gente nas redes sociais. A censura, ela faz parte de um comportamento autoritário, né? Então, o que aconteceu? Os militares tiraram essa pauta e fomentaram, né? É uma crítica que eu tenho ao regime. Eu não comemoro e muito menos peço intervenção militar, porque eu sou antipositivista, né? Entendeu? O positivismo, para mim, ele é uma grande falha no meio político, porque ele só preza a questão científica, mas ele não entende do meio político e do meio humanista, né? Então, nós tivemos aí grandes mídias, grandes editoriais, só para concluir, sendo aí financiados, inclusive, por militares, e isso há comprovações, né? Professor, positivo ou negativo o processo? Péssimo, né? Negativo em diversas facetas.
Então vamos lá, vamos tentar contextualizar um pouquinho. A Karina fez uma fala explicando um pouquinho o que causou o movimento. Eu gostaria de tocar um pouquinho por aí também a partir da percepção historiográfica e geopolítica daquele momento. A Karina cita o fato de que Cuba estaria com uma base pronta para instalar, então, uma ditadura de esquerda no Brasil, daí cita os agentes da KGB, que seriam da União Soviética, né? São dois universos comunistas, é verdade, mas que estão começando a se aproximar naquele momento. E Cuba é um elemento bem importante para a gente entender o que causou 64 no Brasil. Porque, vamos lá, em 1959 acontece a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Che Guevara, esses caras todos que são os ícones de uma parte da esquerda ainda hoje em dia. A partir daí, obviamente, num contexto de Guerra Fria, instaura-se um medo tenebroso do lado capitalista da força, e o Brasil era do lado capitalista da força. E a partir daí, claro, os militares, que já vinham com pretensões de tomar o poder há algum tempo, a gente pode falar de 54, uma pressão muito grande em cima do Getúlio Vargas, que acaba culminando com o suicídio dele. A gente pode falar de 61, quando o presidente Jânio Quadros renuncia e houve toda uma movimentação da cúpula militar no sentido de evitar que o João Goulart assumisse, e inclusive o Rio Grande do Sul é protagonista nesse momento, através da campanha da legalidade, liderada pelo então governador Leonel Brizola, consegue iniciar uma forma de barrar esse golpe que se configurava aí. Muito bem, o tempo passa e em 64 as coisas não são mais possíveis de segurar. E, de fato, havia um tensionamento muito grande. O Jango, ele é uma figura política interessante de se analisar, porque ele não é o líder de perfil autoritário. E aqui começa um problema daqueles que falam que iria ser instaurada uma ditadura de esquerda. Olha, pelo Jango é que não seria, né? Porque o Jango ele não tem nem muita afeição ao poder. Tanto é assim que quando o golpe se deflagra, ele prefere ir embora para o Uruguai, ele prefere não resistir e o golpe se instala definitivamente. Essa é a questão geopolítica, né? Sobre o fato que a Karina comentou de que foi apenas uma situação econômica, depois acho que a gente pode aprofundar essa questão econômica. Como assim ficou apenas na questão econômica? A questão cultural aparece também. A Karina cita que era bom e melhor viver em 64, enfim, no período da ditadura. Eu acho que aqui é importante a gente tomar um cuidado também para pensar que Brasil é esse de 64. O Brasil de 64 é um Brasil que começa a se transformar, na verdade já estava se transformando e acelera a partir daí o fenômeno da urbanização. As cidades crescem de uma maneira descontrolada durante esse período. E a violência urbana começa a crescer também. Eu não estou colocando a culpa nos militares pela violência urbana. Não é essa a questão. É algo que um governo de direita, um governo de esquerda, um governo de centro, militar, civil, seria muito difícil controlar a violência que começa a tomar conta das grandes cidades a partir daí. Então aqui eu nem estou colocando a culpa dos militares. Agora eu posso colocar uma culpinha no seguinte sentido. Ok, enquanto os militares estavam preocupados em controlar estudante, em controlar grupos políticos opositores, as partes do Brasil em que o Estado deixa de ter um olhar mais cuidadoso é justamente onde grupos criminosos começam a se organizar. Então, esse é um momento em que aumenta muito aquilo que hoje nós chamamos de facções criminosas, principalmente ligadas à droga, elas começam a se organizar durante esse período em que há um olhar pouco vigilante do Estado para esses espaços. Aqui é uma questão importante. Agora, de fato, o cidadão classe média alta, ele caminhava muito tranquilamente na rua. Diga-se de passagem, como ele caminha hoje em dia, né? Porque os bairros ricos das grandes cidades, os caras continuam tendo segurança, os caras continuam frequentando os seus espaços de convívio. Então, fica parecendo que o Brasil hoje é uma guerra civil. E nós estamos muito longe de uma guerra civil, né? É mais ou menos por aí. Enfim, só na internet. Exato, a internet parece essa guerra civil. Não, a internet é um palco sem leis, né? O que é bastante preocupante. Mas, gente, o meu papel sempre aqui é polemizar. E aí, Karina e Roberto, a Comissão Nacional da Verdade, no seu relatório final, agora nos últimos anos, ela reconhece 434 mortos, né? Tem um número lá maior de 200 de desaparecidos
durante esse período da ditadura, são pessoas, são famílias, vamos usar os desaparecidos, por exemplo, que não sabem o que aconteceu. Tu te referiu, Karina, à questão de que o governo combatia apenas quem pegava em armas e tal, mas como é que a gente faz? Acho que não é nem justificar, mas como é que faz de conta que isso é inexistente? Assim, mas foram 200, eu já vi algumas pessoas dizendo, não, mas tinha que ter matado mais gente e tal. Como é que faz para dizer isso para essas famílias, para essas pessoas? Pois então, foram 400 e poucos as mortes no regime. Infelizmente são pessoas, né? Foram pessoas que tiveram a sua opção de seguir uma guerrilha, e isso é o que comprova a história de que os militares não perseguiam jornalistas, tanto que existiam jornais publicando, e é certo que tinha alguma censura, alguns trechos eram cortados, mas essas pessoas mesmas, inclusive o próprio Lula, nunca foi torturado, né? Ele, pelo que as línguas aí, inclusive eu permeei a esquerda até meus 20 anos. Eu nasci e venho de uma família marxista. E pelos meus meios percorridos no MST e nos movimentos sociais, sempre tem ali aqueles que ficam com a pulga atrás da orelha, né? Então a gente sabe que o próprio Lula fazia aí as suas denúncias para se safar de alguma perseguição, né? Inclusive eu conheci toda aquela turma toda, cresci ali no meio, então eu tenho alguma experiência nesse caso. E a gente vê aí pessoas da época que ainda estão nas mídias, né? Que ainda estão aí, inclusive nomes que estão nessa lista, que foi publicada, né, com a tradução de Mauro Abrancher, que está lá no documento da KGB que está em Praga, e teve aí o apoio do Vladimir Pretlak sobre essas pessoas, né? E eles relatam que realmente, nesse meio, a perseguição era contra só os guerrilheiros. Inclusive, não existia perseguição nas ruas contra pessoas que estavam à noite fazendo festas em Porto Alegre. Muitas pessoas relatam isso, pessoas de 60, 70 anos já, né, que viveram o período e diziam que ganhavam, isso não sei o que estou falando, né, não sei se isso era bom ou não, mas que ganhavam a carona da polícia até em casa, que tinham aquela segurança que hoje, né, a gente não sabe o que significa. O que eu defendo aqui? Eu não defendo os militares em si. Eu defendo o que barrou o golpe comunista. O resto não teve uma efetividade política, cultural. Contra um comunismo, sobre o entendimento do que estava acontecendo. Então, o único presidente na época que realmente assim a gente pode dizer que trabalhou, que fez alguma coisa de fato, eu só vou pegar o nome dele aqui para não errar, para eu não falar bobagem, foi o Marechal Gaspar Dutra, que inclusive foi eleito pelo PSDB, PTB na época, partido de esquerda. Ele fechou o Partido Comunista, cassou os mandatos dos políticos comunistas e interrompeu relações com a União Soviética. Então, o resto disso tudo, a gente sabe que existia ali dentro uma questão de poder de fato, como disse o professor. Né, já não era uma coisa nova, então o pedido popular fez com que esses militares tomassem o poder, que não era para ser feito dessa forma, era para ter eleições 6 meses depois. E aí começou o quê? Do contragolpe, que foi justo, uma revolução que deu em zebra. É isso que eu enxergo como conservadora, sou aluna do Olavo de Carvalho, e então a gente chega nessa diretriz, por quê? Porque nós vemos a brecha para toda a entrada do gramscismo, do Paulo Freire e tudo que permeia a educação no nosso país e que faz hoje, né, as pessoas acreditarem em narrativas, onde por ano, depois da redemocratização, nós temos uma média de 60 mil mortos pela violência, né? E isso realmente é lastimável. E claro, todas as mortes são lamentáveis, mas infelizmente na época as informações que se tem que foram pessoas que pegaram armas e infelizmente aconteceu esse desfecho. Ô, Karina, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Claro. E aí eu te pergunto, tu disse que a perseguição foi só os guerrilheiros e as pessoas que pegaram em armas. Mas como a gente vai explicar as receitas de bolo nos jornais e os diversos artistas que foram exilados no exterior? Pois é, de repente por questão de opinião, por fazer parte desse movimento,
né? Assim como hoje, se tiver que acontecer esse procedimento através dos conservadores que estão sendo ameaçados dia a dia, censurados dia a dia, perseguidos, eu posso dizer por mim, depois da minha, vamos supor assim, da minha retomada política, depois dos meus 20 anos, né? Pelo que eu vi dentro das cúpulas de esquerda, eu não pude mais compactuar com a coisa de jeito nenhum, porque é realmente uma narrativa que se cria, mas por trás da cortina os fatos são bem outros, né? E é justamente isso, é criar vitimizações para que se leve isso à história, para que essa história se leve adiante para as pessoas olharem para trás e acreditar que realmente foram todos vítimas. Professor. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a Karina citou Paulo Freire, glorioso Paulo Freire, né? Um dos grandes intelectuais da nossa história, um cara que pensou a educação através de um fenômeno transformador, e eu, como educador, gosto muito de algumas das ideias do Paulo Freire, mas, enfim, esse não é o foco. Karina, tu citaste, por exemplo, que não houve perseguições àqueles que não fossem ligados à luta armada. Eu quero citar um jornalista que talvez seja um dos mortos mais famosos do período do regime militar, que é Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog era comunista, de fato, ele era um cara identificado com os ideais comunistas, mas esse cara nunca passou perto de uma arma, nunca passou perto da luta armada, e ele termina por um excesso. No momento em que a ditadura, aliás, começava uma abertura política, que a ditadura tem que ser dividida em dois momentos, na verdade, né? Que é o momento que vai até a linha dura, 73, e depois com Geisel e Figueiredo, que são os últimos dois presidentes, nós vivemos um momento de abertura. Abertura chamada pela ditadura de lenta, gradual e segura, conduzida pelos próprios militares no seu ritmo e dentro dos seus interesses. Só que tinha gente que ia contra isso. E é nesse momento que Vladimir Herzog, o Vlado, é assassinado pela ditadura. E esse é apenas um dos representativos. Vocês citaram a Comissão Nacional da Verdade, que foi um momento muito importante para repensar. A Comissão Nacional da Verdade não é vingativa, ela não quer buscar, culpar, apontar o dedo, encarcerar, como, aliás, vários países da América do Sul fizeram com aqueles que foram os ditadores e aqueles que compactuaram, torturaram, enfim. A Comissão da Verdade quer aquilo que está no nome, a verdade. O que de fato aconteceu com os 400 e tantos mortos oficiais? Porque existem muitos rincões do Brasil e muitos mortos sem nome e sem rosto que ficaram para trás. A Comissão Nacional da Verdade quer saber o que aconteceu com os desaparecidos, e só para a gente fazer um comparativo, e aqui a gente teria que pensar como que a gente trata a nossa memória e a nossa história. Na Argentina, a ferida é aberta. As Madres de la Plaza de Mayo, né, as mães da Praça de Maio, elas continuam até hoje com manifestações, elas continuam até hoje atrás dos desaparecidos. Então, a gente tratou muito mal a nossa história. A Karina disse que nesse momento da ditadura, quem conduziu o processo foi uma esquerda intelectual. A esquerda intelectual está de braços amarrados. Os caras que realmente tentaram se posicionar, ou até não tentaram se posicionar tanto, eles acabam excluídos do processo. A gente tem professores universitários que foram caçados nessa época. O Fernando Henrique Cardoso, para citar o nome de um dos mais conhecidos, que depois foi presidente, ele é impedido de continuar nas suas funções de professor e acaba indo para o exílio. O Darcy Ribeiro, que era ministro do Jango, também é exilado. Então, quer dizer, tem uma série de restrições a pessoas que não estiveram nem perto da luta armada. Então, a gente tem que efetivamente repensar o período da ditadura e entender que, na verdade, para concluir essa minha fala, esse período de condução, ele é feito totalmente pela ala militar. Golbery Couto e Silva é o grande cérebro militar que vai fazer essa condução da abertura, como eu disse antes, lenta, gradual e segura. A gente tem hoje no governo federal diversos militares no primeiro escalão, né? Mais inclusive no tempo da ditadura, enfim, regime militar. E só que com a diferença, claro, de um governo eleito democraticamente. E aí eu pergunto para vocês, aí jogo para a Karina, para o professor também, Roberto, por que o povo brasileiro entendeu que nós deveríamos ter uma dupla de militares e, consequentemente, mais militares em governo? Queres começar, Karina? Pode ser. Então, no meu entendimento acerca das pessoas que estão pedindo aí, né, que haja militares, enfim,
é porque acreditam que haverá uma estratégia, uma governança de ordem e progresso, porque muitas dessas pessoas viveram o regime militar. Inclusive, deixo claro que eu sou contra a intervenção. Nós temos meios de poder agilizar o processo via judicial. Mas o sistema é aparelhado, não importa. Isso é perseverança, é sabedoria, para que a gente, então, recorra a uma última instância, o que é inviável e é o que nós não queremos. Inclusive, falo por mim, porque tem pessoas da própria direita que ainda acham que seja esse o caminho. Então, eu penso que seja pela questão da disciplina, que nos falta há muito tempo, desde a redemocratização do nosso país, inclusive com a questão educacional, com a doutrinação dentro das salas de aula, com a proibição de autonomia de pensamento. Inclusive, fui vítima disso dentro... Vítima não, é uma palavra muito, sei lá, muito tosca. Eu fui uma boicotada pelos professores da URGS com relação a uma autonomia de pensamento contra certos temas de agendas esquerdistas, né? E que eu já conhecia, né? Então, eles não conseguiram fazer com que eu retomasse aquele mecanismo de pensamento, e nunca desrespeitei ninguém, sempre fui uma pessoa de diálogo, né? Mas, infelizmente, eles conseguiram me derrubar lá dentro, e isso gerou um grande processo de confusão em Porto Alegre no ano de 2017. Eu, infelizmente, perdi o curso com base numa perseguição totalmente covarde. E vejo que, através disso tudo, as pessoas vendo a questão moral das nossas crianças, de jovens, onde o número de violência aumentou drasticamente e nós temos aí mortes por todos os cantos da questão de violência de assalto, enfim, de todos os níveis que infelizmente assola a nossa sociedade e que leva as pessoas a quererem uma forma de governar diferente. Mas Karina, só para acompanhar a tua linha de raciocínio, porque eu percebo que principalmente a galera da extrema-direita, o pessoal que é mais conservador, defende muito esse discurso de que durante a ditadura o modelo educacional era melhor, de que as salas de aula eram melhor, que cantava o hino, que tal. Bom, os meus pais, talvez... É o modelo cívico-militar, né? Os meus pais, talvez os seus pais também, os pais do Roberto, foram criados e educados durante esse período. E todos os problemas sociais que nós temos no Brasil é de uma geração que foi educada nesse período. Por que acreditar que era melhor do que depois que aconteceu, depois da redemocratização, e aí, não vou entrar no assunto do Paulo Freire, mas por que acreditar se toda essa galera que hoje está à frente do país, não só na política, mas na vida social, foram educadas e criadas durante esse processo? Exatamente, aí o problema. Nesse processo é que houve a brecha educacional paulo-freireana, onde o socioconstrutivismo começou a fazer parte das salas de aula, onde a horizontalidade começou a se fazer tirando a autonomia de um professor, não eram todas as escolas cívicas, né? Cantávamos o hino, até nos anos 90 passei por isso. Mas no momento em que o aluno falasse uma palavra errada, ele não podia ser corrigido ou ensinado a ver diferente para poder fazer parte aí de uma língua portuguesa correta, culta, enfim. Isso começou a tomar conta das escolas e hoje isso se faz presente. Onde nós temos aí a professora Paula Marisa de Canoas, né, que foi aí perseguida em todos os seus campos de ensino, sendo obrigada a dar nota 10, nota A, para aquele aluno que escreve nós vai, entende? Isso é lastimável. Então, ela relata isso nos seus vídeos, então ela começou a explicar como foi a situação. E isso não é porque os nossos pais viveram naquele período que eles teriam hoje uma outra forma de nos educar, né? Muitos ainda reclamam da questão conservadora, mas que hoje esses mesmos pais, essa mesma geração tenta resgatar e viu o erro que cometeram em desleixar-se da educação dos seus filhos, da análise, da conversa, né, achando que então liberar tudo não tem problema, desde que a pessoa tenha responsabilidades e saiba arcar com isso. O problema é, nós estamos fadados a uma geração de vitimistas sem capacidade de análise crítica, né, e sempre revivendo uma história que nós não vivemos. Eu não vivi o regime militar, mas relatos de pessoas que viveram na questão de segurança, na questão, né, de qualidade de vida em comparação ao que nós estamos vivendo hoje, dizem eles
Era melhor? Eu não sei, de repente, se eu tivesse vivido, eu teria hoje uma resposta mais concreta. Mas o que eu defendo nesse período, o que eu achei importante ter acontecido foi só o contragolpe. Mas o que aconteceu depois da questão revolucionária dos próprios militares, eu não tenho nada a comemorar. Vamos lá. Primeira questão, acho que é importante a gente pensar um pouquinho assim, ó. Eu vou começar explicando, ou tentando explicar, o porquê dessa terceira via. E eu diria que a eleição de 2018, ela escancara uma terceira via, num momento de total descrédito da classe política. A gente não precisa nem começar a rememorar aqui todos os escândalos de corrupção que começaram a aparecer, todos eles atrelados de alguma maneira à Lava Jato, ao lavajatismo que se instalou no Brasil. No meio disso, a gente vai ter os principais partidos políticos do Brasil implicados nesses escândalos, e por principais partidos nesse momento, entendam 3 que eu vou citar: PT e PSDB, que haviam governado o Brasil através de Fernando Henrique, Lula, Dilma, e PMDB, que foi sempre o fiel da balança no Congresso, né? Hoje em dia chamado MDB. Muito bem, então a população brasileira, cansada da corrupção, que é um fenômeno que começa no Brasil, senhoras e senhores, corrupção não começou no Brasil semana passada, é um fenômeno histórico que remonta ao Brasil colônia, tá? Então começa por aí, não é um problema novo, que nós nunca atacamos de fato. População cansada da corrupção, a população cansada da violência. Nesse ponto eu vou ao encontro da Karina. De fato, a gente tem uma violência crescente ali nessa última década, e isso vai causar revolta na população. Aí o pessoal vai buscar a terceira via. E no momento em que a política ela se perde completamente, e a gente não pode perder a política. A política é essencial para fazer com que, através da via democrática, as coisas continuem andando. Se a gente não gostou do que está agora, a gente vai trocar em 22 e em 26 e assim por diante. A via democrática é essencial. As pessoas vão buscar uma alternativa, e a alternativa que cresceu ali foi a alternativa Bolsonaro. E eu digo assim, ó, ok, eles eram militares, isso contribuiu, mas não foi fator decisivo. Se talvez tivesse se constituído uma terceira via através do mercado, o mercado apoiou Jair Bolsonaro, mas se talvez tivessem constituído uma via através dali, ou através de qualquer outra situação do meio jurídico, enfim, ela teria surfado a onda da antipolítica de qualquer maneira. Esse é o ponto essencial, isso que levou a essa eleição da chapa Bolsonaro-Mourão. Agora, eu gostaria de comentar algumas coisas ligadas ao que a Karina citou ao longo da fala dela, né? A questão de uma geração vitimista, uma geração sem análise crítica. Eu fico pensando se não é justamente por essa geração ter um certo senso crítico um pouco maior que não se instala essa reação de caráter conservador. Porque essa gurizada que está chegando aí, e eu falo de muitos com quem eu convivo, que são alunos, eles estão dizendo, cara, eu não aceito mais o padrão que me foi imposto. Eu não aceito mais o padrão de sexualidade, o padrão de casamento, o padrão de relação, o padrão de ensino. Eles são contestadores. E isso é uma coisa importante, Lucas, tu falaste durante a tua fala, os nossos pais, eles foram educados durante o período do regime militar, parcamente educados, né? A minha mãe, que já é falecida, ela fez o 4º ano do fundamental, e ela estudou muito mais do que os irmãos. A média de estudo no Brasil nos anos 60, senhoras e senhores, é 2 anos por pessoa. E isso começa a subir um pouquinho ali nos anos 60, não é por nenhum milagre educacional que a ditadura está fazendo, mas é por causa da urbanização, aquele fenômeno que eu citei anteriormente. É muita gente chegando às cidades. O que aconteceu com aquela sala de aula? Ela começou a inchar, porque não tem como criar vaga nova para todo mundo, construir escola. Então a sala que tinha 20, lá pelas tantas tem 23, 25, 27, 30, 40. Como é que tu vai manter a qualidade educacional no meio desse processo? Então, esse é um fenômeno complexo, sabe? Porque a gente perdeu um pouco o fio da meada e, claro, agora pensando a média educacional do Brasil tem subido desde então. E os anos de democracia contribuíram para isso também, sem nenhuma grande revolução educacional. A gente tem uma educação ainda muito tradicional. Mas aí eu já estou fugindo um pouco daquele que era o cerne da pergunta de vocês. O motivo principal desta eleição Bolsonaro-Mourão é a busca de uma terceira via desesperada pela população que não aguentava mais aquilo que estava posto naqueles partidos clássicos do Brasil, PT, PSDB, PMDB e outros afiliados no entorno. Gente, também outra pergunta
vocês falaram agora dos partidos políticos e tudo mais, e lá na época do regime militar, ditadura, enfim, nós tivemos o bipartidarismo, né? Que era só Arena e MDB. E hoje a gente tem mais de 30 partidos políticos no Brasil, né? E aí eu trago essa reflexão também, queria saber a opinião de vocês, porque muitas pessoas, tem gente que fala, mas era bom naquele tempo que era só 2 para escolher, e outras já dizem que não, que hoje, que com o pluralismo é melhor para escolher. E o que vocês acham? O que é melhor para o Brasil? Termos desse pluralismo de partidos políticos ou o bipartidarismo era mais interessante? Posso começar? Então, por ter nascido numa ala marxista e hoje, por conta própria, permear o conservadorismo, porque eu sempre fui conservador e não sabia, essa gama de partidos, nós sabemos aí que faz parte de tentáculos, né? O PT promoveu o PSOL, Rede, Solidariedade, né, PSD, PDT, esses partidos todos correspondem a uma única ala, uma ala de esquerda. Então isso é uma forma de confundir o eleitorado quando eles acreditaram, como eu um dia, que PSDB foi de direita. Né? O próprio FHC, com quem já tive a oportunidade de conversar em Porto Alegre, sempre disse, né, deixou claro, olha, Karina, as pessoas sempre acreditaram que nós fomos de direita, mas isso é uma estupidez. E eu ficava confusa. Eu digo, como assim? Aí que a gente conheceu o Teatro das Tesouras, né? PT, PSDB, fazendo ali uma parceria para confundir as pessoas de que eles eram oposição. Então, eu realmente acho, agora com a formação, uma pré-formação da Aliança pelo Brasil, nós vimos aí a dificuldade que está para formar um partido conservador, né? Após a formação do Rede, se eu não me engano, ou Solidariedade, agora não confirmo qual foi o último partido formado de esquerda, foi uma facilidade tremenda. E após a entrada de Bolsonaro, criou-se aí uma lei que dificultou, né, fazendo com que haja aí um número de assinaturas, com todo aquele protocolo de cartório, de assinaturas que conferem com o documento, e nós hoje não temos aliança pelo Brasil, mesmo com toda a campanha no Brasil formada. Então, realmente é bem complicado. Eu, particularmente, acho um desperdício de dinheiro, porque a gente sabe que esses partidos aí que estão em voga, sejam eles quais forem, todos, não importa a sua ala, estão recebendo muita verba, e para mim aí está o problema. Na verdade, em existir o número de partidos, tanto faz, mas o problema é o dinheiro e os seus planos de poder. Nisso concordamos, Karina. Eu acho que eu sou super favorável ao multipartidarismo, mas eu penso que devem existir cláusulas de barreira, devem existir formas de controlar quais são os partidos que efetivamente jogam o jogo político, o jogo dos tronos, e os partidos que eles não têm capacidade, força para se articular e chegar lá. E esses partidos, eles acabam funcionando como puxadinhos, de fato, para partidos maiores. Eu só queria corrigir uma fala da Karina, porque ela falou que o PSOL surge como um puxadinho do PT. Na verdade, o PSOL surge com uma galera do PT que começa a se revoltar com os casos de corrupção que aparecem assim que o PT toma o poder, e os caras saem do partido, tá? É fato que agora, no momento em que o Lula foi condenado, o pessoal se reaproximou do Lula. Isso é verdade, tá? Mas a origem do partido não é essa. O PDT, Karina, o PDT é fundado junto com o PT, com as raízes lá do Getúlio Vargas, é muito anterior a isso. E existem modos diferentes da esquerda agir. Hoje os caras falam de uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro, não sei se isso vai se concretizar de fato, mas quer dizer, existe um grupo de partidos que não compactua mais com as ideias do PT. A esquerda brasileira está rachada, como está rachada a direita também. A eleição de 22, para quem gosta de política, vai ser uma diversão, porque nós vamos ver uma galera se digladiando na arena política, e pensando essa direita, ela está agora dividida entre os conservadores, representados aqui pela Karina, e que continuam apoiando o presidente Bolsonaro, e um grupo que se perdeu, que não sabe se é a agenda econômica que lhes interessa, que não sabe se é o Sérgio Moro que lhes interessa. Então a galera está meio que navegando em águas misteriosas, né? Meio piratas do Caribe o negócio. Agora, cara, como é que a gente resolve o problema? Se o multipartidarismo é o melhor, eu acho que a gente deveria, de alguma maneira, tentar fazer uma reforma política que reorganizasse isso a partir...
não vou nem falar de ideologia, porque ideologia é uma coisa meio nebulosa hoje em dia, mas a partir de conteúdos programáticos. Tá, e aí, vamos lá, partido 1, o que tu quer pro Brasil? Eu quero a revolução comunista, loucuragem, anos 60 style. Beleza, vamos lá. Aí o outro lado lá, que é a revolução conservadora de direita, pronto, vamos lá. Aqui tem um núcleo de pensamento. E vocês o que querem? A gente é social-democracia. Karina falou do PSDB, coitadinho do PSDB, né? Nem a direita nem a esquerda quer ele, né? Que o pessoal da esquerda vai dizer, o PSDB é qualquer coisa menos esquerda, né? Ele é qualquer coisa. Segundo a FHC, é errado dizer que não é de esquerda, né? Não, e é errado dizer que é de esquerda também, porque, pelo amor de Deus, as políticas dos caras foram de uma liberalização total da economia, uma maluquice. Mas, enfim, então, no meio desse processo todo, a gente tem que pensar, nós precisamos de uma reforma política séria, sem puxadinho, sem esse negócio de ficar inventando cláusula e ficar... Não, cara, vamos pensar o Brasil a partir das ideias que predominam nesse país e a partir daí tentar estruturar um número de partidos racional, porque 30 é uma piada. Eu não acho que tenha que ter 2, isso é péssimo, mas 30 é piada. Então, entre o branco e o preto, quem sabe o cinza, né? Exato. Talvez, hoje, até para a gente contextualizar com o momento, esse episódio está sendo gravado na semana do dia 30 de março, nós tivemos hoje um caso, na verdade, aí já tem 2 lados, já como qualquer outro assunto no país, né? Existem algumas fontes que dizem que os comandantes, né, das forças militares pediram para sair, né? A gente teve esse episódio no dia de hoje, mas o governo, o presidente Bolsonaro já inclusive disponibilizou uma nota dizendo que faz parte dessas modificações né, do governo que foram feitas nos últimos dias. E a gente tem um episódio, e eu sei que a gente está controlando o tempo aqui, mas até tinha uma parcela da sociedade que votou no Bolsonaro com essa visão de que os militares tinham que tomar conta do poder, né? De que tinha que ter uma intervenção. A gente vê gente defendendo a intervenção militar nas ruas hoje ainda. E, ao mesmo tempo, a gente tem... O Bolsonaro disse uma frase, acho que na semana passada, dizendo que, né, o meu exército, né, ele se referiu como o meu exército. De que forma que vocês enxergam assim, essa saída desses militares essa semana, tendo em vista que foram os 3, né? Os 3 comandos simplesmente saíram. Pediram demissão. Na mesma semana. É que aí tá essa divisão agora, porque... a informação é que teriam pedido demissão, mas o governo hoje já emitiu uma nota dizendo que não pediram demissão, né, que foi um encaminhamento político, né, e decisório. Né? Olha, faz parte do jogo político, faz parte desse jogo de xadrez complexo que nós vivemos. Como todos os governos, ele precisa fazer o seu mexe naquilo que lhe interessa, naquilo que interessa a pauta, o pedido do povo, né? As pessoas estão vendo a necessidade disso. Nós tínhamos pessoas não alinhadas com o pensamento conservador, com o pensamento econômico do presidente e assim nosso, e quando ele se referiu ao seu exército é o povo. Ele não vai fazer nada que não seja através de um pedido popular, né? Então, como eu já disse aqui, somos contra a intervenção militar, isso realmente não faz jus e não é cabível, não é por esse viés, porque nós prezamos a harmonia dos poderes, nós prezamos aí que se faça uma política de verdade, né? E que se nós temos aí peças que não correspondam ao nosso apelo popular pela maioria que votou no presidente Bolsonaro, então que se faça essa dança das cadeiras. É muito válido e isso não configura crise nenhuma. Afinal de contas, todos os governos fizeram seus mexes, só que antigamente nós nos interessávamos pelos 11 jogadores de futebol. Hoje nós estamos de olho nos 11 sinistros do STF e em todos os políticos, inclusive, principalmente aqueles que nós elegemos, né? Então eu tenho aí uma mensagem fundamental a todos, não importa aquilo que se defenda, que cobre daquele político que está te representando as pautas que realmente importam à população e não os seus próprios interesses. E nas minhas conversas pessoalmente com o presidente, foram jogos rápidos ali por conta da muvuca, né? Tive a oportunidade de trocar essa ideia com ele e tranquilizar o coração diante de tanto bombardeio da mídia que realmente, em sua maioria, as tradicionais, estão efetivamente e contra o governo, criando narrativas que confundem a população para poder aí formar uma confusão em 2022, sendo que nós que estamos indo nas ruas, né, que estamos sempre acompanhando os passos do presidente ao ponto de também saber o que cobrar, isso faz
com que o Bolsonaro ele tenha o seu exército de fato, que é o povo, e que nós estamos vendo isso nas redes sociais, porque a mídia tradicional, ela não mostra, isso não importa, e para eles nós somos antidemocráticos. Porém, aqueles movimentos do qual eu participei uma vez, Black Blocs, Black Lives Matter, antifascistas, quebram, atacam, agridem bens públicos e privados e pessoas, e isso se torna democrático na visão desses incautos humanistas. Essa visão, ela sempre também, eu acho que tem uma coisa que eu acho engraçado, Karina, porque eu concordo quando tu fala desse ataque da imprensa, porque quando o Lula e a Dilma governavam o país, eles atacavam muito a Globo, né? Porque a Globo, daí a gente abriu o Jornal Nacional, era aquela cena histórica do esgoto lá, com o símbolo do PT, que todo dia. Aí agora trocou completamente, a gente sai de um governo de esquerda, de centro, e vai para um governo de extrema direita, e o ataque continua sendo a Globo. Assim, eu fico pensando, cara, quem trabalha na Globo não entende nada. Tipo assim, tá, meu, o que vocês querem? Tipo, que quando era o PT você reclamava, quando agora é o Bolsonaro você reclama também da Globo, sabe? Mas, Professor, Lucas, tu quer complementar alguma coisa? Óbvio, claro que quero. Lucas, se tem uma coisa que lulistas e bolsonaristas se encontram é no ódio à Globo, né? E isso fala mais sobre esses extremos do que efetivamente sobre a Globo. Eu começo a pensar que a Globo está fazendo um bom trabalho. Começo a pensar. Olha, eu não assisto a Globo desde quando eu casei. Desde então, aqui não é por nada, é porque realmente não interessa-me pelo conteúdo, né? Mas eu não tenho ódio a nada, nenhuma mídia. Eu começo a pensar que estão fazendo um bom trabalho, porque a partir do momento em que são odiados pelos dois extremos, talvez os caras estejam trabalhando legal. Mas enfim, né? Karina, tu falaste que o exército do Bolsonaro é o povo. De fato, uma parte do povo ainda é exército do Bolsonaro, isso eu tenho que concordar, um pouco truculento, inclusive. E tu falaste uma outra coisa, que o Bolsonaro não fará nada que o povo não queira. Então vamos fazer um apelo ao presidente, já que tu tem o contato, tu, por favor, estende esse pedido de um simples professor. Tem o WhatsApp do Bolsonaro. É o WhatsApp, eu não quero falar muito com ele, mas se tu te puder estender o pedido, já que ele não vai fazer nada que o povo não queira, ele pode arrumar as vacinas para nós, que isso o povo está querendo. 84% da população está querendo se vacinar. A gente poderia talvez fazer esse podcast no presencial, com um salgadinho, essa coisa toda. Mas enfim, voltando para a questão do que nós estamos vivendo nesse momento, cara, eu vejo com muita preocupação, porque diferente daquilo que nós vimos em 64, cara, 64 é Guerra Fria. Colocar tanque de guerra na rua era um estalo de dedos, porque tu tem justificativas geopolíticas maiores para isso. Tá me entendendo? Tá entendendo a jogada? Cara, tu tem Cuba que fez uma revolução. Tu tem uma guerra do Vietnã que está se desenhando, já está rolando nesse momento. Então, colocar tanque na rua em 64 é uma barbada. Agora, hoje em dia, cara, a democracia ela é enfraquecida por outras formas, por outros meios. E aí, esse tipo de situação que nós estamos vivendo agora faz parte de um enfraquecimento da democracia. Um presidente que tenta interferir na Polícia Federal, meu velho, faz parte de um enfraquecimento da democracia. Um presidente que... A Karina disse que o exército do presidente é o povo, eu estou reforçando esse ponto, mas não foi a esse povo que ele se referiu. O exército que ele queria botar na rua para apoiar as medidas dele é o exército, os caras fardados, tá ligado? E esses caras, a alta cúpula militar, os caras estão contrários a isso. E eu não tô falando que o Bolsonaro quer fazer um golpe de Estado. Eu nem tô falando isso. Talvez queira. Karina tem o contato, pode nos dizer. Mas o que me preocupa aqui é o seguinte, é o fato de que nós vamos enfraquecendo gradativamente as instituições. De fato faz parte, o jogo das cadeiras é algo comum na política, de tempos em tempos o presidente vai trocar seus ministros, seus comandantes militares, nada novo no front. Agora, é o seguinte, cara, é a primeira vez que os três são retirados juntos. O chefe das três armas, Exército, Aeronáutica e Marinha, foram retirados juntos. Se foi, tu falaste, né, Lucas, que tem uma polêmica, já foi demissão, foi pedido de demissão, não me importa, os três caras saíram. E isso diz algo sobre o momento, isso diz algo sobre a situação de que o Exército, o comandante Pujol, que era contra a politização das Forças Armadas, ele está sendo sacado, porque não interessa mais ao presidente nesse momento. E hoje nós vivemos uma tentativa esdrúxula, ridícula, mal feita, mal pensada, de criar uma lei de mobilização nacional, que é um instrumento que se cria em momento de guerra,
para dar poderes maiores ao presidente com relação à pandemia. Senhoras e senhores, assim, ó, de novo, nós não vamos ver tanque de guerra em 2021. Eu não vejo clima para isso. Mas a democracia, eu digo sempre para os meus alunos, a democracia é uma florzinha no asfalto, cara. Se ela conseguiu crescer, tu tem que cuidar muito bem, porque ela morre com uma facilidade tremenda, tá? E é isso que eu tô vendo, assim, a gente tá arrancando umas pétalas dessa florzinha nesse momento. Essa é a preocupação. Pois é, gente, eu vou ter que... Posso só complementar? Não, sobre as vacinas, nós temos aí, claro, só para dizer, né, que nós temos, além das fraudes de agentes da saúde não colocando lá o líquidozinho tão esperado no corpo das pessoas, a Bia Kicis, deputada federal conservadora, criou uma PEC para que seja aumentada a penalização desses agentes que estão fraudando os pacientes, né? E nós somos aí o 5º país mais vacinado do mundo em relação a Israel, que tem um território imensamente menor do que o nosso. Nós com certeza estamos indo muito bem com relação a outros países aí, tanto do Europa, enfim, nós estamos aí com certeza já na parte de quase 17 milhões de pessoas que receberam ao menos uma dose, e vai ser aí um grande feito quando nós começarmos a produzir, que já estamos em fase com a Fiocruz, né, um dos primeiros países a ter sua própria produção. E sobre a questão do governo mexer nessas peças todas, como eu falei, as pessoas estão criando uma narrativa de crise que não existe, e nós sabemos que isso acontece em todos os governos. E, claro, também sabemos que existe um aparelhamento dentro do Exército Brasileiro, da Marinha, enfim. Já foi feito pelo Terça Livre uma pesquisa muito interessante que dentro do sistema militar, mais de 18 mil pessoas são filiadas ao PT. Então, tudo isso contribui, claro, para uma estratégia mais elaborada pelo presidente, para ele também não sofrer aí uma rasteira, que obviamente ele precisa se proteger, né? E eu digo assim, no início, quando eu conheci o Bolsonaro em 2013 pelas mídias, né? Até então eu não sabia muito bem quem ele era. Foi naquela questão com a Maria do Rosário e tal, que todo mundo ficou conhecendo. Eu tinha uma raiva dele, todo mundo sabe. Porque eu era educada, ensinada a olhar a figura de um conservador como se fosse um monstro. Então, com o tempo, eu fui entendendo por que eu fui criada dessa forma, a enxergar as coisas dentro dos movimentos, sem poder ter o outro lado da moeda. Então, eu comecei a estudar o que é conservadorismo, né? Nós somos tidos como monstros, pessoas opressoras, hostis, e não é isso. Nós não nos importamos com as questões de mudança, com as questões, né, das pautas LGBT, enfim, todas, mas desde que elas venham de uma forma que não seja drástica, né, ao ponto de ter aí a ideologia de gênero dentro das salas de aula, e leis que façam com que as pessoas, leis que não foram aprovadas, para que crianças de 12 anos tenham autoridade de fazer uma modificação de sexo, por exemplo. É contra essas medidas drásticas que nós temos aí que avaliar com calma e não ser tida a moda louca, né? E sobre essa forma de eu ser, de eu ter me posicionado dentro dos movimentos de esquerda, foi que então houve a minha expulsão, obviamente, né? A rechação contra a minha pessoa, obviamente, super compreensível, né? Mas de forma muito hostil e perseguitória, que foi a parte mais difícil de poder entender realmente de que lado eu estava, né? Então, sobre isso, assim, com certeza, se vocês tivessem a oportunidade de conhecer o presidente, aquela figura que é tida como um cara grosseiro, nada disso. Eu pude tirar essa dúvida com os meus olhos, como eu conheço não só o presidente pessoalmente, como todo o pessoal da cúpula ali da Câmara, alguns senadores, não todos, mas a gente nota aí a diferença, né, daquilo que realmente a mídia ou as pessoas criam essa narrativa. Né? Sabe que seria legal? A gente falou sobre isso no episódio sobre o BBB, colocar numa casa 24 horas, para a gente ter certeza que ele era gente boa. O professor quer complementar antes da gente ir para o próximo quadro?
Eu só queria fazer um comentário. A Karina citou que, de fato, o Brasil é o 5º país em vacinas em números absolutos, né? Em números relativos, se eu for pensar a proporcionalidade da população, esse número muda um pouco. Isso é uma coisa interessante. Eu não sei qual número o governo gosta mais, se é o absoluto ou proporcional, porque na hora de fazer mortes por habitante, eles estavam mostrando dado proporcional. Agora, na vacina, eles estão mostrando número absoluto. Quer dizer, é uma estratégia, tudo bem, as estratégias estão aí para serem usadas. Mas seria basicamente isso, viu? Eu acho que a gente tem que pensar essa situação que nós vivemos hoje em dia a gente tem que tirar lição, né, cara? Eu não acredito eu sou historiador, mas não acredito naquele papinho que a história nos ajuda a aprender sobre o passado para não cometermos os mesmos erros. O ser humano é um idiota, né, cara? O ser humano é um idiota, então a gente vai cometer os erros que sempre foram cometidos. Eu digo para os meus alunos, se a gente aprendesse com os erros, não teria tido 2 guerras mundiais, né? Teria tido a primeira, a segunda não ia precisar. Mas não é assim que funciona. A gente estuda história, cara, para entender basicamente o seguinte: o que do passado nos influencia hoje? As coisas que nós estamos fazendo hoje, quanto delas são parte de um modo de pensar e de agir que vem do passado? E a gente tem que tirar alguma lição desse momento todo que a gente está vivendo, dessa crise que é política, econômica e social, que iniciou no Brasil a partir de 2013 e que tem erro de todo mundo, à direita e à esquerda da força. Isso aqui dá mais um episódio, se vocês quiserem convidar a gente para conversar de novo sobre a bagunça que se instaura no Brasil a partir de 2013. Cara, tem erro à direita e à esquerda da força. Que lições a gente está tirando disso para 22, 26, 30, 34? Eu tenho dúvidas que a gente está tirando algum. Mas, gente, nós vamos ter que pular para o último quadro aqui, porque o nosso tempinho está estourando. Então chegou aquela temida hora, a hora que a gente joga os convidados na fogueira, mas na verdade são só algumas perguntinhas que todo mundo quer fazer, mas não tem coragem. Então é o seguinte, aqui a gente vai fazer um trato, tá? Só pode responder com sim ou não, concordo ou não concordo, ou com apenas uma palavra. Combinado? A gente vai fazer a pergunta, a Karina responde e depois o Roberto responde sempre nessa ordem, tá bom? Tá bom. Combinado? Então, primeira pergunta, ditadura nunca mais? Eu respondo primeiro? Sim, isso, sempre sim tu. ou não, concorda ou não concorda? Ditadura nunca mais, sim, concordo, nunca mais. Nunca mais, por favor. Somos todos iguais, braços dados ou não? Não. Não. Em 1964, se os militares não tivessem tomado o poder, o Brasil ia virar uma nova Cuba? Sim. Muito não. Intervenção militar seria uma solução para o Brasil atual? Não. Não. O Diretas Já foi um dos movimentos mais importantes para a democracia do país? Pois é, vamos botar a palavra sim aí. Sim. Sim, mas vale um episódio. Vale o episódio. Devemos continuar homenageando os militares com nomes de avenidas, ruas e praças? Sim. Não. Não houve corrupção no regime militar? Sim, houve. Muita corrupção. Onde foram parar os corpos das pessoas desaparecidas no período de 1964 a 1985? Só Deus sabe. Talvez nem Deus saiba. Pesado, gente. Então a gente chega aí ao fim de mais um episódio do Conversa Fiada. Muito obrigada a você que ficou com a gente até o final e captou aí as mensagens da Karina, do Roberto. Espero que tenha sido bem proveitoso. Obrigada, então, Karina, pela disponibilidade e por ter topado essa conversa com a gente. Como que a galera faz para te encontrar nas redes sociais? Então, eu quero agradecer a oportunidade de um aprendizado. É sempre um exercício, um diálogo. É sempre fundamental que a gente possa se permitir a entender que cada um possui a sua cultura, a sua forma de análise e que isso é a liberdade individual e que é a defesa conservadora, que as pessoas possam exercer essa liberdade de análise, de fala, de posicionamento sem medo nenhum. Não importa em qual ala ou lado ou como você quiser colocar você esteja.
Quero agradecer a presença do professor, tenho certeza que eu aprendi muito com ele, contigo, Carol, Lucas, e isso aí, que vocês possam exercer as suas análises críticas de forma livre e inteligente. A minha melhor continência a todos vocês, fiquem com Deus. Beleza, obrigado, Karina, obrigado também ao Roberto pela parceria. Deixa eu agradecer a Jéssica Seferin, quem foi quem fez o meio de campo para que a gente conversasse com a Karina, e o Daniel, né, que foi quem fez o meio de campo para que eu conversasse com o Roberto. Agradecer eles, então, por ter nos ajudado também a chegar a vocês. Roberto, obrigado pela parceria, por aceitar conversar com a gente. Como é que a galera faz para te encontrar também nas redes sociais? Bom, quem quiser me procurar, Instagram, Facebook, Roberto Poleto 3 no Instagram, vocês conseguem me encontrar. Quero aproveitar para agradecer também a Lucas e a Carol pela mediação da conversa, acho que foi muito positiva, e a Karina, porque a gente teve um debate muito respeitoso, a gente pensa diferente, mas a gente foi muito respeitoso na análise, e acho que isso é bem importante, se a gente quer construir pontes para conseguir dialogar, o respeito é essencial. Então, acho que foi muito proveitoso, muito positivo mesmo, e vamos seguir conversando. E, como eu disse antes, construção de cidadania é a florzinha no asfalto. A gente tem que regar, a gente tem que cuidar, e é assim que a gente vai avançando enquanto sociedade. Então, quero agradecer a vocês e conto com a continuidade desses diálogos, com quem quiser conversar comigo nas redes, enfim, a gente segue conversando. E as minhas redes sociais, perdão, não acabei não falando, é Karina Belomé 38 no Instagram, Café com Karina Belomé no YouTube, que é o programa que eu apresento diariamente, Bastidores de Brasília News, e Cafezinho com as Gurias durante todas as segundas-feiras, 21 horas, e também no Facebook, Karina Belomé. Então, a galera, anota aí os contatos do pessoal nas redes sociais, sigam, compartilhem, curtam os perfis lá. E quem já nos acompanha aqui já sabe que toda quinta-feira tem episódio novo, em áudio no Spotify, no Deezer, e também em vídeo no YouTube. Então, quem estiver assistindo, já deixa o like aí, deixa a tua opinião nos comentários, acrescenta aqui sobre esse debate, e um beijo e até o próximo episódio. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Um beijo, tchau, tchau.